Meus irmãos, minhas irmãs, queridos visitantes, as palavras são poucas para expressar o tamanho da minha gratidão a Deus em ser partícipe deste momento inusitado, deste momento histórico que esta igreja está vivendo, que é o seu jubileu de ouro. E me permitam então rapidamente fazer um histórico, e os irmãos e as irmãs irão entender exatamente o porquê e a razão desse histórico. É um momento muito especial e acredito que essa nova geração talvez não saiba com exatidão como nasceu esta igreja aqui na cidade de Lucena. Eu começo falando de que nasci aqui, nesta linda cidade. Vivi boa parte da minha infância caminhando entre a praia e o mangue. Quando não estava pescando de linha, é porque estava nas ratoeiras pegando caranguejos ou botando covos com a minha avó Aurora para pegarmos camarões. Por decisão da minha mãe, a professora Rosinha, como assim era chamada, fomos morar em Santa Rita. E lá muitas coisas aconteceram. Coisas ruins, mas também coisas muito boas. Ruins porque ali perdi minha irmã Neide. Posteriormente, nós como filhos perdemos também a nossa mãe. A coisa boa é que pela evangelização do nosso irmão Nicanor, todas partiram para a eternidade salvas em Cristo Jesus. E eu, pela graça de Deus, também sou fruto da sua evangelização. Gostaria muito que ele estivesse aqui entre nós. Me converti no dia 20 de fevereiro de 1972, aos 18 anos de idade, com o pastor Arnóbio, que na época era evangelista e dirigente da congregação em Santa Rita, congregação pastoreada pelo reverendo Jonas Ferreira Catão. E por que eu estou dando esse testemunho? Porque aconteceu uma coisa inédita. Escuta aí, pastor Zumar. Aconteceu uma coisa inédita. Me converti no dia 20 de fevereiro de 1972, no dia 21, uma segunda-feira, após a minha conversão, pastor Arnóbio me convidou para uma vigília na cidade de Bahia. Uma vigília que acontecia nas segundas-feiras na igreja congregacional de Bahia. E lá tinha cerca de 300 pessoas. Naquela época, as igrejas filiadas à aliança congregacional ardiam no poder do Espírito Santo. E em certo momento, Deus levantou uma pessoa em profecia com a seguinte mensagem: meu servo, eu te alcancei porque eu tenho uma missão para ti. Vai à tua terra natal, junto com o meu servo, e fala àquele povo o que eu fiz por ti. Meus irmãos, enquanto eu ouvia a profecia, Deus me dava a visão desta cidade, dos coqueiros, das casas cobertas de palhas, da rua de cima, da rua de baixo, sem calçamento, naquela areia em que como criança corri tantas vezes, brincando de barra-bandeira, correndo com medo do batatão, nas noites de escuro.
E enquanto a profecia se desenvolvia, eu estava tendo uma visão de toda esta cidade. Quando a profecia findou, o dirigente, chamado irmão Agostinho, ele pegou o microfone e falou: meus irmãos, neste momento, Deus acaba de confirmar o ministério de alguém e já deu uma missão para ser cumprida. Por favor, fale agora a pessoa para quem Deus deu a profecia. Meus irmãos, eram 300 pessoas e eu tinha agora 24 horas de converter. Naquele momento, eu disse ao pastor Arnóbio que estava ao meu lado: Deus falou para mim, o servo sou eu, a cidade é Lucena, e o outro servo é você que vai me acompanhar. Quando eu disse isso, nós choramos juntos, nos alegramos muito, porque naquela madrugada Deus tinha falado conosco e nós tínhamos ouvido a voz do Senhor. No dia 8 de setembro de 1973, pastor Arnóbio e eu pegamos uma carona no ônibus dos escoteiros de Santa Rita, que vinham fazer o desfile da escola municipal aqui de Lucena. E houve um problema com o ônibus, a viagem atrasou, e como se não bastasse, chegamos aqui à noitinha debaixo de um toró, que não permitiu acontecer o desfile. Meu tio, Tito Lourenço, todo empalitosado, como vereador, esperando o desfile acontecer, e o desfile não aconteceu. E enquanto isso, o pastor Arnóbio evangelizava o meu tio. Eu saía pelas portas do fundo, enrolado num capote, e vinha até a casa de Chiquinha Tomás, de dona Chiquinha Tomás. E vim fazer o quê? Eu vim pedir a permissão para no sábado seguinte realizar um culto evangélico em frente à sua casa. Agora você pergunta: pastor Nicásio, o que foi, na verdade, que levou então você pensar na irmã Chiquinha Tomás? É que eu me lembrei que em uma conversa que ela estava tendo com a minha mãe, eu ainda muito pequeno, aliás, cresci pouca coisa, mas ainda muito pequeno, minha mãe, em conversa com a irmã Chiquinha e vice-versa, eu ouvi ela dizer que estava muito feliz com um presente que havia recebido de uma pessoa chamada Bezinha, lá do Sudeste. Não sei se era sobrinha. Se Dulce estiver aqui, por favor, refresque minha memória. Era sobrinha? Aleluia, a cabeça está boa. Depois de um AVC, deram um polimento na mente. Coisa fantástica. Então, não sei se você recorda que Bezinha mandou um presente para sua avó Chiquinha, que era também sua mãe, e você chamava a mãe Chiquinha, de uma Bíblia. Então, qual foi o meu raciocínio? Ora, se dona Chiquinha se alegrou com a Bíblia que recebeu de presente de Bezinha, isso quer dizer que ela não vai fazer nenhuma objeção em nos receber no próximo sábado para a realização de um culto em sua casa. Irmãos, não deu outra. Eu estava guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E aí deixamos tudo agendado para que no sábado seguinte nós pudéssemos então estar aqui nesta cidade de Lucena. A estas alturas, chegava aqui no sábado seguinte, há 50 anos atrás. Estou dizendo isso porque esta é história autêntica, não é fake, é verdade.
Parece que foi ontem, irmãos. Chegamos aqui há 50 anos atrás. Pastor Arnóbio, sua esposa, a irmã Amélia, eu, como presidente da juventude da congregação em Santa Rita, 1 ano de convertido praticamente, já era o presidente da juventude, e a irmã Livrinha, essa mulher maravilhosa que aí está, era a minha vice. E estamos acompanhados de alguns outros jovens, obedecendo a um direcionamento de Deus para estabelecermos um trabalho congregacional nesta cidade, quando não havia uma só pessoa convertida ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo naquele tempo. Não havia uma só pessoa, uma só referência evangélica nós não tínhamos aqui. Então a irmã Chiquinha nos recebeu com muita alegria. E naquela ocasião, após um momento de louvor, o pastor Arnóbio me oportunizou ser o pregador daquele primeiro culto. E eu argumentei, mas pastor, o senhor deve pregar. Ele disse, não, você é daqui, Deus falou com você, então ninguém melhor do que você para ser o pregador do culto desta noite. E eu me lembro que abri a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, e li: e se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. E aí falei da transformação que Jesus efetuou na minha vida, e como resultado daquele trabalho, 10 vidas se converteram ao Senhor. Entre elas estava o meu tio Tito Lourenço, sua esposa a irmã Zefinha, o Dimas estava naquela noite, né? Edileuza, Dimas estava naquela noite, e outras pessoas que não recordo o nome. Porém, uma coisa eu posso afirmar: naquela noite nascia a primeira igreja evangélica congregacional de Lucena. Amém? E a confirmação de que naquela noite nascia a primeira igreja congregacional de Lucena é que Tito Lourenço mais tarde tornou-se tesoureiro e diácono da congregação, e Dimas foi convocado por Deus para exercer o ministério pastoral, ministério que exerceu de forma brilhante. Pelo que eu entendo que a igreja nasceu ali, porque tinha pastor, tinha diácono, tinha tesoureiro e tinha membro para dar glória a Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, eu não posso, na verdade, e vocês também, nós não podemos mensurar a alegria que está dentro do meu coração por estar vivendo este momento maravilhoso com todos vocês. 2 coisas marcaram a minha vida ainda em relação a esta igreja. A primeira é o fato de que este templo está construído na casa em que nasceram meus irmãos. Pregando na casa da irmã Chiquinha e olhando para este lugar, que antes era a nossa casa, coberta de palha. É aqui que nós vivemos. Com a nossa saída, a casa se desfez, o terreno voltou para o seu real proprietário. E eu nunca imaginaria que mais tarde esse lugar se transformaria no templo desta igreja. Oh, que coisa maravilhosa! Algum tempo depois que os irmãos começaram a peregrinação, reúne-se aqui, reúne-se acolá, então o reverendo Catão tem a brilhante ideia de adquirir um terreno para a construção, e estava disponível esse terreno. Hoje é bem provável que eu esteja nas imediações em que minha mãe me deu à luz.
E como se não bastasse, na inauguração do primeiro templo, por sinal aqui está belíssimo, mas na inauguração do primeiro templo, eu fui o pregador. A esta altura eu já era seminarista, e fui o pregador daquela noite. Aleluia! E o que me acrescenta a honra é a oportunidade que Deus me concede, do reverendo Luzimário, me inserir como pregador na programação do jubileu de ouro desta amada e querida igreja. Irmãos, eu tenho pregado em muitos lugares, tanto no Brasil como também fora do Brasil. Eu tenho estado também falando, dizendo algumas coisas quando me foi oportuno falar, dizer daquilo que Cristo fez em minha vida. Mas não tem emoção maior do que estar aqui nesta noite, vivendo este momento incrível com todos os meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Falei com o pastor Arnaldo há pouco tempo e disse: reverendo, que saudade de você. E como seria bom se nós pudéssemos tê-lo aqui hoje entre nós. Eu senti que ele se emocionou, mas as palavras dele foram as seguintes: você me representa. E eu fiquei muito feliz e orgulhoso em saber que o meu pai na fé soou aos meus ouvidos: você me representa. Para mim, isto é uma honra muito grande. Reverendo Zimário, Deus abençoe o senhor de uma forma maravilhosa. Juntamente com a sua família, esta igreja, continue abençoando o seu ministério. O senhor está numa terra fértil. O senhor está numa terra abençoada. O senhor está numa terra onde Deus bradou que essa igreja aqui seria plantada. Aleluia. E o meu amado irmão ainda não viu muita coisa, porque Deus tem muito para fazer, tem muito para realizar. Lamentei profundamente a morte do reverendo Dimas, mas por outro lado acredito também que Deus sabe o que faz. Ele é soberano, e quando Ele age, nós como igreja precisamos nos curvar diante de suas ações, porque Ele é Deus. Ele é lá de cima e nós somos aqui de baixo. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Então, quem somos nós para discutirmos com Deus? E a Bíblia diz: quem contendeu com Deus e teve paz. Então nós estamos nesta noite felizes, porque Deus está nos dando a honra de poder ver muitos frutos deste trabalho espalhados por toda esta região. Que coisa linda! E tudo isso são raízes que estão, na verdade, se expandindo, não é? Por toda esta região. E como disse o irmão, o Deus que começou a boa obra, Ele haverá de aperfeiçoá-la, porque Ele é Deus. Amém?